galera! Não, né? Eu sou o Kleber Reis, mas esse é mais um episódio do Café com Segurança. E cadê o Clebão? Cadê Clebones? Clebones hoje deu WO pro Clebão. Clebão falou que tá descansando pro próximo episódio ele voltar com mais força e energia ainda e soltar aquele fala galera realmente do pulmão. E o Ada tá representando porque é o mais próximo na questão perfil. Não, né? Físico, só que né? não, só que não. Talvez agora o cabelo, né? Agora Aí, ó. cabeludo. Boa. Pode ser que talvez nesse quesito. Mas, galera, é muito bom estar com vocês. Mais um episódio do Café com Segurança. A gente chega ao episódio especial, porque a gente tá aqui na Voice Data. Muito bom, a Voice Data é um dos maiores distribuidores aí, Intelbras, um dos maiores distribuidores do mercado de segurança eletrônica. Mas antes, deixa eu só dar um oi aqui pro time do Café com Segurança, né? Que eu, Adalberto Benhaja, Christian Visval, Fala, guerreiros! Thiago Tavani. CT Hub oficial. Muito bom, essa palminha é sensacional, cara. Mas aqui nós estamos na Voice Data, a gente foi super bem recebido. Galera, olha isso aqui, ó. Cafezinho, Bolinho. Tem o café ali camaroninha. também. Fica a dica, Rafael Damone, você que recebeu a gente no último episódio, olha o padrão pra receber a gente. Aqui, ó, Voice Data. Fica a dica para todos os próximos episódios. É isso. Nada menos que isso, hein? Padrão Café com Segurança. É esse. Cláudio Novaes, Fábio Camargo, obrigado pela recepção que vocês deram pra gente aqui, o Café com Segurança. O time do CT Hub agradece aí por toda a receptividade. Vou começar, queria que vocês se apresentassem pro grande público. Obviamente, muita gente já conhece vocês, mas, Cláudio, vou começar contigo. Fala um pouquinho quem é o Cláudio, sobre a Voice Data, pra gente começar esse bate-papo. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com o pessoal da CT Segurança. Para nós é um privilégio. Então esse cafezinho é o mínimo. Ou seja, aumentamos a régua para os próximos. É isso aí. Os próximos que se A preparem. responsabilidade é dos próximos. Meu nome é Cláudio Novaes. A Voice Data está há 17 anos no mercado. E como tudo começou, né? Como um sonho, né? Tudo é um sonho, né? Só que o sonho por si só ele não é realizado, né? Tem que ter uma ação, uma atitude. E aí dois mero vendedores, Cláudio e Mário, a gente deu início na Voice Data há 17 anos atrás. Eram 6 pessoas. Cláudio e Mário já são 2. E mais 4 colaboradores. Mas graças a Deus aí hoje atualmente nós temos 130 funcionários. Como a Adalberto bem colocou, nós somos um dos principais distribuidores do Brasil. Se nós pegarmos a linha do tempo, 17 anos, talvez estamos brigando ali pelo ranking número 1, né? Em termos de crescimento. Mas graças ao nosso público revendedor, que da mesma forma que o Cláudio e o Mário eles eram vendedores, muitos amigos vieram conosco e apostaram em nós. Muito embora o mercado dizia que nós éramos simples aventureiros, né? Os aventureiros fazem 17 anos no mercado, Que legal. com 130 colaboradores. Então, uma honra estar aqui, poder falar da Voice Data. As pernas até tremem aqui, dá um nervoso, dá um calafrio, né? Mas isso faz parte. Toda vez que você vai falar algo, é uma pressão grande, né? E tá com essas feras aqui na frente, à frente aqui, é de arrepiar, né? E a gente vai seguir o jogo aí. Sensacional, cara. Baita história. E a gente vai contar um pouquinho mais, né? Sim. Tive o privilégio de acompanhar bastante de toda essa história e é no mínimo motivador. Fabião, fala você, quem é o Fábio, o que você faz aqui na Voice, como que você ajuda todo o dia a dia da Voice aí, se apresenta pra galera. Isso aí. E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui nesse Café com Segurança. Eu sou o Fábio Camargo, trabalho aqui no departamento de marketing da Voice Data. É um grande desafio aqui que nós temos, ainda mais, como o Cláudio mencionou, de uma empresa que já está consolidada no mercado. E acredito que a questão da valorização da marca e pessoas, ela se une para o útil e o agradável. Legal, muito bacana. Sim. Não, e até para o pessoal, para quem ainda não conhece a Voice, ou quem já conhece, a gente sabe que um dos principais parceiros é a Intelbras, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do leque de parceiros que a Voice tem hoje aqui, que vocês trazem para o mercado. Hoje a Voice Data, o principal fornecedor nosso é a Intelbras. Isso há 17 anos. É uma marca que nós escolhemos. Uns 17 anos em Intelbras TV. 17 anos em Intelbras. Na verdade, ela nasceu em Intelbras, né? Legal. Então é uma marca muito forte que nos proporcionou esse real crescimento, né? Só que também temos outros fornecedores também, como o GeForce, como o Nexus.
É isso daí, acho que se destacam mesmo. Hoje a Intelbras, GeForce e Nexus. E tudo isso acabou nos proporcionando esse crescimento, né? Então são marcas consolidadas que acabam nos ajudando no dia a dia para que a gente possa atender o nosso público, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, é um leque muito grande, né? Você pode colocar N soluções, N aplicações, e dependendo da aplicação que você vier colocar no teu cliente, ele exige um produto diferenciado e tudo mais. E nós também temos a Conduit, né? Temos a Conduit, que é um grande parceiro nosso, parceiro do dia a dia também. Agora, uma das coisas que tá surpreendente, assim, é cada vez que eu venho aqui ou visitar ou até em algum evento de vocês, tá maior o time, né? Maior o time, maior o espaço físico, né? Cada dia pega um imóvel a mais do lado aí, já tá quarteirão todo já. Olha, eu confesso que às vezes o RH ele me surpreende, né? Outro dia eu cheguei para tomar um cafezinho na empresa, estava tomando um café, e nós teríamos o Seg Summit 2024. E aí lá, tô tomando café, chegou uma pessoa do meu lado, e esse meu lado comercial, ele é muito aflorado, né? Eu fui querer vender. Aí eu falei, meu amigo, você já se inscreveu? Aí tava o painel de LED ali, Seg Summit. Você já se inscreveu no Seg Summit? Ele olhou pra mim e ele falou, não, ainda não me inscrevi. Eu falei, tá esperando o quê? Ele, Cláudio, eu também sou colaborador, também posso? Ou seja, é o que você falou, a cada dia que passa, tem um colaborador diferente nos surpreende. Vamos falar de Seg Summit, então? Já deu. Fábio, fala você, a experiência do expositor. Conta para nós o que foi. Olha, a gente participou, né, da última Seg Summit. Para nós foi uma experiência incrível. A gente já participou de algumas outras feiras, mas não da mesma proporção que foi o Seg Summit. E a gente não esperava muito, porque não sabia como seria o formato, né? A primeira vez, o que a gente ia pôr no stand, como que a gente ia montar um stand, o que a gente poderia apresentar de solução. Então, quando a gente adquiriu o stand, né? Sentamos e nos reunimos. Primeiro ponto se terão outros concorrentes lá, o que seria o nosso diferencial apresentar no Seg Summit, no nosso stand? O que teria de diferente lá? A gente começou a tentar entender melhor o nosso público e o que ele precisa. Porque o mesmo cara que compra esse copinho de água aqui na Voice, ele vai comprar o mesmo copinho de água em outro lugar. Só que nada vai mudar, nada vai ser diferente. Então a gente sentou e pensou numa solução. Trouxemos duas soluções que não iria trazer um conflito com os outros concorrentes lá, que falava do mesmo mercado, e foi o que deu um boom e chamou mais atenção. E questão da proporção que é o evento, a gente ficou olhando e falou assim, putz, começou a chegar 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500. Falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente tava com uma equipe pequena no stand. Então a gente ligou e falou assim, traz todo mundo que o negócio tá fervendo. Que legal. Vamos pra cima. Então a gente trouxe ali a novidade dos postes de CFTV, né? Os postes de monitoramento, né? De vigilância colaborativa. Trouxemos cursos e capacitação, que é o nosso foco. Por quê? Por que a gente decidiu levar esses temas para lá? Primeiro ponto, que capacitação, certificação, todos os nossos clientes, as revendas e novos parceiros precisam, porque a ideia disso é que eles aumentem o portfólio, vendam mais e comprem mais da gente. Claro. Então, se eles estão certificados, é mais chance que a gente tem de vender. E eles crescerem também em receita. Então, essa é a ideia da certificação. Então, a gente veio focado em cima disso, porque se só oferecer produto, você vai comprar em qualquer lugar. Mas aí você tem que ter um diferencial. A gente tem que pensar no crescimento da revenda, ao invés de só vender produto. Então, a gente valorizar mais a parte humana e esquecer um pouquinho que produto vai vir na consequência. Então, primeiro a gente prepara o ser humano para depois a gente conseguir realizar a venda. Então, foi uma experiência incrível. A gente pôde passar em outros stands, pegar algumas coisas como exemplo. Teve pessoas que já eram preparadas para aquilo. Só que a Voice, ela não tinha ainda essa cultura de estar fazendo eventos, esse tipo de eventos, né? De feiras e eventos. E aí a gente começou a pegar ali alguns modelos para começar a aplicar. E viu que dá muito certo. Então, desse primeiro que nos trouxe ali 70 novos clientes, então a gente pretende agora participar do segundo, né? Que a gente vai participar agora do segundo, para poder dobrar esse número.
É sensacional. Dobrar Quando a bate a meta, meta, dobra a meta. Você É normal dá isso. 70 novos clientes, os caras vão aumentar o nosso valor. Aí, ó, tá vendo? Não, é só uma pena que eles já assinaram o contrato. Não tinha chance. Mas fica um convite aqui, pessoal. 22 de outubro, no Distrito AMB, Seg Summit 2025. Acesse agora segsummit.com.br, vai na Google Play, na Apple Store, baixa o aplicativo do Seg Summit, porque o Seg Summit já começou. Então, você baixando o aplicativo, você já tem lá os palestrantes, os painelistas que já estão confirmados, os expositores que, conforme estão confirmando suas participações, já estão lá no aplicativo e você já consegue fazer as interações, não é mesmo, Tiagão? É isso. Thiago Nigro com a gente. Nível confirmado. Sim. E pra fechar, com chave de ouro, o show do Samuel Rosa tocando todos os hits do Skank. Vai ser muito legal. Show de bola, hein? E o Coronel Diógenes Luca como mestre sem cerimônia. Exatamente, comandando todos os painelistas e 6 painéis temáticos falando de soluções que conectam com o nosso mercado e que a gente precisa ter soluções para atender. E 170 expositores. E Aumentando. 8 mil visitantes. Não, né? mas também, aí, ainda na parte de eventos, vocês fazem um evento incrível também, todos os anos. O ano passado, o Fabião tava com o mestre sem cerimônias ali. Eu brinco do sem cerimônias sempre porque deu um show. E eu acompanhei essa evolução também dos eventos de vocês, que é muito legal. Não sei se você lembra, a gente fez uma brincadeira com uma das pessoas que estava lá para subir no palco. Para cantar, né? Quem cantasse um pedaço do Jota Quest, que foi quem cantou o primeiro episódio, ganhava o ingresso, né? E o evento também cada ano maior. Esse ano teremos de novo? Esse ano nós estamos em uma pauta porque a gente vai mudar um pouco o formato para trazer algo melhor do que foi dos últimos eventos. Porque nós fizemos o primeiro Voice Evolution por conta do Cláudio. O Cláudio, quando faz essas viagens corporativas dele, quando ele faz essas viagens ali corporativa dele, Vem com umas ideias doidas. vem com umas ideias que eu falei, estava no Sul, e aí eu vi algo sensacional e quero fazer na voz. Se preparem. Eu falei, meu Deus, tá bom, né? O que vai ser? Eu acho isso muito legal. Natal e Ano Novo, a gente conversando. E eu falei, meu Deus, então tá bom, vamos aguardar, né? Quando chegou, ele falou, eu quero um evento, não sei como vocês vão fazer, só sei que eu quero que seja um evento marcante e quero colocar no mínimo 600 pessoas. Eu, oi? Aonde, quando, como? Não, a gente vai falar de mercado. Eu falei, tá, vamos anotar o briefing e depois a gente vai tentar desenvolver tudo. Qual que é a ideia principal? A gente vai falar sobre tendências do mercado para os nossos vendedores, nossos clientes. A cereja do bolo foi que, assim, entenda que hoje nossos instaladores, eles não têm tempo para ficar estudando sobre o mercado, não tem tempo de ficar olhando notícia, não tem tempo de ficar acompanhando como que está o andamento do mercado dele, né? Aí, se tivesse alguém preparado para trazer todas essas informações em um dia e prepará-los para o futuro, né, para os próximos passos deles, seria muito melhor. Então, foi com isso que foi criado o Voice Evolution. Aí sentamos para discutir o nome, acho que levou mais de uma semana para chegar num nome de qual seria o evento. Então foi a evolução da voz com seus clientes, por isso que o nome se tornou Voice Evolution, né? De falar sobre evolução, de crescimento. E aí o primeiro evento, a gente não esperava que ia dar tanto certo. Então no primeiro a gente teve mais de 600 revendas, que legal. fomos até atuados por acima da capacidade máxima do espaço. Legal. E aí a gente falou, calma. Bom problema pra Isso, arrumamos problemas positivos. Mas se não causar, não é a voz. Tem que causar. Cara, e esse é um ponto legal. Além de ser já particular de vocês, é isso, essa recepção, bolinho e tal. Isso já é. Tá no DNA, né? Tá no DNA. Por exemplo, o integrador, o instalador que chega aqui, e todas as vezes que eu vim aqui, é recebido assim, né? Desde o imóvel anterior, enfim. Claudião, eu queria que você falasse um pouquinho disso. O quanto você, o Mário, colocam realmente o que vocês acreditam, o que vocês pensam nesse dia a dia, para transmitir isso para o integrador? Ela vem de duas pessoas simples, porque muitas vezes Deus acaba te proporcionando algumas coisas e você acaba amando a provisão e esquecendo o provedor, né? Que é Deus. E o Cláudio e Mário foi diferente. A gente valoriza, sim, a provisão, mas a gente ama o provedor. O que traz isso? Traz amor. Porque tudo que você fizer com amor, você vai colher bons frutos, né? E na minha vida profissional, você revendedor, deixa eu falar algo para você que tá no íntimo do meu coração. Eu fui revendedor 3 vezes. Eu quebrei 3 vezes. Mas eu não desisti. Chegou um tempo na minha vida que eu queria ser apaixonado. Eu sou apaixonado pela minha esposa. A gente namorava
e eu fiquei desempregado 3 vezes. Eu montei a empresa, eu e outros sócios, e a gente quebrou 3 vezes. E a minha esposa falou, ó, se você quiser casar, me dê uma casa. Mas eu quebrei 3 vezes, como que eu vou dar uma casa, cara? Eu falei, pô, a mulher tá difícil, né, cara? Não quer casar, então. Não quer casar. Eu acho que ela queria me enganar. Sabia que ela pensava que eu Trucou, não ia né? alcançar, ela trucou, mas eu tinha um valete ali escondido e tal. E eu falei, tá bom, você quer uma casa, eu vou lhe dar uma casa. Depois eu parei, falei, como que eu vou dar uma casa se eu não tenho uma casa, tenho emprego? Quebrei 3 vezes, né? A humildade, cara, eu fui recomeçar. Às vezes na vida você tem que retroceder para você poder avançar. Então eu retrocedi e acabei voltando a ser funcionário. E fui entregar meu currículo em algumas empresas. O cara olhava o currículo e falava, pô, tá de brincadeira. Você vai fazer o que aqui? Eu falei, como assim? E cara, o teu gabarito aqui é muito forte e você vai atuar como vendedor na minha empresa? Você está vindo para entrar como infiltrado na minha... Olha o pensamento do empresário da época, né? Você com esse know-how inteiro, está querendo vir na minha empresa para quê? Para roubar os meus clientes? Falei, não, na verdade eu dei cabeçada, eu quero recomeçar. E aí o cara apostou em mim. E aí eu comecei a me destacar novamente em vendas, né? Aí até que um dia uma grande empresa me chamou e eu fui trabalhar com essa empresa como vendedor também. E aí foi tudo onde começou, onde eu consegui alcançar meus números, minhas metas, e aí, consequentemente, fui construindo algo. Aí cheguei na patroa, falei, agora eu tenho uma casa. E agora? Agora vamos ou não vamos? Aí ela pensou, falei, não, você não volta atrás, não, porque você falou, se eu te desse uma casa, você casaria. E aí a gente casou. Então eu percebo que falta... Às vezes nós trabalhamos por dinheiro, e quando você trabalha por dinheiro, o dinheiro ele não te satisfaz. Mas quando você trabalha com paixão, com amor, o dinheiro te satisfaz. Boa, Claudio. É diferente o pensamento, é impressionante. E dá para ver que tá no DNA, nos valores de 130 funcionários, né? Porque vendo o Fábio falar do Seg Summit, que eles procuraram entender qual que é o público dele, para ter uma experiência do cliente, isso é exatamente Preocupação com o outro lado. Exatamente, de entregar valor, de criar uma experiência e de atender bem a revenda e instalador, que tá aqui no dia a dia, que é o que suporta vocês, né? O Adalberto, não sei se ele lembra, né? O Adalberto foi integrador, época, né, de um fabricante aí de telecom que já não existe Não mais. existe mais, né? O cara chegava de terno e gravata naquela época. Elegante. Elegante, fino, engenheiro. Uhum. Aí ele apareceu na empresa que eu trabalhava, fui apresentado por ele, me apresentaram ele, e eu comecei a atender a carteira, atendê-lo, né? Cara, ele é muito, muito exigente, técnico absurdo. Eu falei, o que eu vou falar com esse cara? Só que no meu passado eu também fui técnico, né? Fui, na verdade, um puxador de fio, fui fazendo o básico, né? Só que eu era muito curioso, cara. Na verdade, eu iniciei com vendas, depois eu acompanhava a parte técnica, eu vendia e acompanhava o técnico fazendo instalação, então eu também fazia instalação. Isso ele começou a me despertar o interesse, não só a parte comercial, como a parte técnica. E aí foi um diferencial. Você se torna mais completo, né? E certeza. essa é uma super dica também, né? Para quem tá na área comercial de segurança eletrônica, né, Claudio? Você precisa conhecer tecnicamente, pelo menos, o funcionamento das coisas, né? Com certeza, até porque eu tive um diretor, o nome dele é Carlos Jansante. Talvez todo mundo conheça ou já ouviu falar. Esse cara foi um marco na minha vida porque naquela época ele era muito autoritário. Naquela época exigia autoritarismo, hoje já não dá mais, né? E esse cara falou, Claudião, quando o cliente te ligar para comprar o material, quando o Adalberto te ligar, eu quero equipamento X e YZ, pergunta por quê e para quê. Quando você faz essa perguntinha por quê e para quê, você descobre que você pode pôr outros valores agregados para ele. Que legal. Porque às vezes na correria, Claudio, me dá equipamento X, mas faltou uma fonte, faltou um rack. Você tem que ampliar a possibilidade do cara levar valores, porque hoje em dia, por conta da internet, preço por preço, eu compro na internet. Mas valor agregado não. Quando você fala de uma solução, você elimina. Hoje eu vejo muito revendedor reclamando por conta do mercado digital. Cara, eu tenho uma má notícia para você. O mercado digital ele tende a aumentar. É o Brasil que estava atrasado, tá? Então, assim, se a gente ficar procurando desculpa por conta do mercado digital, a gente não vai crescer. Então, nós temos que pensar diferente.
Tem um e corte fazer a aí já, diferença. Tem uns três. E um outro que é importante, você conhece o Adalberto antes da fama, né? Porque antes do Invisalign, aí das plásticas, do... Como é que é? Eu não tô sabendo. Nós temos fotos disso antes. Tem, antes e depois. É outro Adalberto, cara. Essa eu quero ver. É. Mas continua elegante, né? Não, a elegância nunca muda, né? Isso aí tá no padrão Não, e também. contar uma história que o Claudião... Ele já mudou o assunto, você viu? Já cortou. Já deu o corte, já deu o corte que tinha que dar. Mas a gente tem uma história que o Claudião, quando tava nessa empresa, eu comprava dele a parte de telecom. E aí eu quebrei o meu primeiro negócio. E aí quando eu quebrei, sobrou alguns equipamentos lá. E tinha sobrado uns Cara, 3, é tão 4 vendedor que ele PBX. comprou e depois ele quis o quê? Me vender, né? Eu vendi usado pro Claudião. Eu lembro que o Claudião foi buscar lá na época na casa dos meus pais, lá, foi buscar os PBX, mas foi o que ajudou a pagar alguma coisa na época lá, porque realmente... Mas isso é legal, porque é o que fala de construir relacionamento de longo prazo. Verdade. E isso é muito claro aqui na Voice, nessa preocupação por construção de relacionamento de longo prazo. E aí, Fabio, como que é o marketing disso? Porque o distribuidor tem um público heterogêneo aí, né? Porque você tem o instalador, você tem o integrador, você tem... Enfim, acaba tendo que ter... Como fazer a comunicação com essa galera, né? Para saberem que é com vocês que consegue ter as soluções. Certo. Quando eu assumi essa responsabilidade aqui na Voice, a primeira dificuldade que eu iria encontrar na minha cabeça era como identificar o perfil do cliente da Voice. Só que entenda que todos os clientes podem ser o perfil da empresa. Então, se o Cláudio e o Mário têm um coração gigante, eles tratam seus clientes como família, teoricamente eu já sei qual vai ser o perfil dos nossos clientes. E aí não tem pessoas melhores de a gente perguntar. Em vez de eu ir para o mercado, né, fazer estudo de mercado junto com eles, tentar criar ali uma pesquisa, né? Eu falei, o primeiro eu quero conversar com o Cláudio e com o Mário para poder entender. Olha, o perfil dos nossos clientes é assim, 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 assim. Então aquilo que eu achei que seria difícil ficou muito mais fácil, porque a gente consegue atender as necessidades deles. E aí como que funciona toda essa parte de marketing? A gente precisava entender sobre marca e relacionamento. São dois pilares principais para poder manter os clientes. Então a gente precisa trabalhar a empresa e trabalhar os nossos clientes. Eles precisam estar unidos. Eu preciso tanto gerar um resultado para a empresa e também gerar um resultado positivo para os clientes sobre a empresa. Então o que a gente pensou em fazer? Manter a cultura da empresa, que é a fidelização dos nossos clientes. Então como que a gente fideliza? Quando a gente fala do cafezinho de recepção, é o marketing. O marketing da cultura de Cláudio e Mário. Então, peraí, antes de você comprar qualquer produto, não. Eu vou prezar pelo seu relacionamento. Eu vou criar uma conexão com você. Como que eu faço isso? Vamos tomar um café antes? Aí começa no café. Putz, cara, como estão ali? Aí começa uma conversa, algo do tipo. Porque é aquilo que a gente falou no início. A venda, ela é uma consequência. Então, o relacionamento é o fator principal. Então, a gente fideliza os clientes dessa maneira. Então, o que você precisa? Como que vai funcionar? Essa solução você já tem um apoio? Putz, você falou que você vai comprar essas câmeras para o seu cliente final, mas eu vejo que a solução aqui é diferente. Então você começa a dar o apoio, você começa ali dar o suporte que a revenda precisa. E aí, o que eu acho muito legal é que, além de você construir um relacionamento, a revenda, ela se sente, o cliente, né, ele se sente confortável de chegar aqui e falar assim, preciso de uma ajuda. Olha, o meu cliente final precisa colocar câmeras, um painel solar XYZ, ele precisa reformular, colocar um controle de acesso na empresa. Como que a gente vai fazer isso? Eu não tenho braço, geralmente as nossas revendas elas são autônomas, trabalham ali por conta própria, tem ali 1, 2, 3 funcionários, e aí eles precisam de um suporte de um engenheiro, por exemplo, ou precisa de alguém mais técnico. Ele pode vir aqui na Voice sem custo nenhum e a gente dá todo esse apoio que ele precisa. Porque a intenção nossa é que ele venda mais e compre mais a gente. Então a gente não consegue vender os nossos produtos se a gente não criar um relacionamento, não ter uma conexão com eles. E também uma parte que eu acho muito legal é a preocupação com a educação desse instalador e do integrador, né? Aí eu posso falar algum exemplo que um dos meus moletons preferidos é o meu moletom da Universidade Voice Data. É muito louco mesmo a qualidade que ele é bonito e tal. Eu uso para sair mesmo, para passear. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o conceito da Universidade Voice Data, o que é e como participar. A universidade, a Voice Data, hoje, o nosso gerente comercial ele é o Sandro, né? Uhum. Sandro Dourado, que é irmão do meu sócio, Mário Dourado. Ele já veio do mercado de call center, né?
Então, um cara que veio com uma visão diferente. E ele andou pesquisando o que nós poderíamos fazer de diferente. Porque a gente fica brigando preço por preço, cara, é tudo igual. Em qualquer lugar da região do Brasil, o valor é o mesmo. R$ 1 aqui, R$ 1 outro lá. Vai mudar a parte dos impostos, né, de acordo com os estados. E aí ele fez um estudo sobre o La Masia do Barcelona. O que é o Barcelona hoje? Hoje é um celeiro de jogadores acima da média, porque desde moleque, desde muito novo, eles têm esse projeto do Barcelona na Espanha, onde eles pegam essas crianças, eles vão educando, ensinando, é uma faculdade do futebol. E ali surgem grandes jogadores, né? E aí o pensamento do Sandro, a gente conversando, ele falou, pô, vamos fazer isso, implantar na Voz, mas como que vamos implantar isso na Voz? Vamos fazer interno. Porque a forma de encantar é o atendimento. Se a gente não fizer um bom atendimento, como o Fábio falou, relacionamento, sem relacionamento não gera negócio. Você vai ter oportunista, mas não vai ser relacionamento, não vai ser negócio duradouro. Você pode atender temporal, mas nós queremos ter um relacionamento eterno com os nossos parceiros, construir amizades. E aí nós começamos a Universidade Voice Data, que é a UVD, em cima do projeto. Vamos educar internamente o nosso time, porque muitas vezes vocês poderiam ligar aqui e o vendedor ficava com dúvida do produto. Então nós pegamos essas pequenas falhas internas nossa e vamos melhorar para que o vendedor possa atender melhor o seu revendedor, identificar o porquê e para quê. Como que eu vou fazer pergunta o porquê ou para quê se eu não sei? Se eu começar a me alongar o assunto, eu vou me perder. O que o vendedor fazia? Encerrava logo a conversa. Encerrava logo a conversa para não ter erro. O cara me pediu aquilo, eu vou vender aquilo. Então ele não se alongava, não tinha valor agregado. Então o nosso primeiro escopo da UVD, Universidade de Voice Data, primeiramente treinar o nosso time interno. Legal. Uma vez que eu treino o meu time interno, eu vou ser diferente do mercado. Vão ter especialistas. Só que foi tão bom que nós tínhamos os uniformes, jaqueta, camisa, boné. A gente não vendia, cara. Sabe o que a gente fazia? Internamente, como que eu vou despertar o interesse de todos os colaboradores fazerem o treinamento. Só que não era só comercial. A gente envolvia a empresa inteira, financeiro, logística, suporte, comercial, RH. Para você ganhar uma camisa dessa, você tem que estudar. Traga-me certificações da área que você atua, independente se é interno na Voice ou do mercado que você atua na internet, tal, qualquer coisa que você possa estudar e trazer o certificado de X horas. E ali aquelas quantidades de horas davam direito a um prêmio, uma jaqueta, Que uma legal. camisa, um boné. Então foi algo diferente. E quando o colaborador via lá o Márcio, o Pedro, o José chegando com a jaqueta, eu também quero uma jaqueta. Qual que é a pontuação que o Márcio conquistou para ganhar aquela jaqueta? Ah, ele fez tantas horas de curso, então eu vou fazer. Então havia uma competição interna para ver quem usava Legal, o jaleco, a jaqueta, a camisa, o boné. E aí isso despertou interesse. Só que o resultado foi tão positivo para nós que as revendas também viu os funcionários com aquela jaqueta ou a camisa. Como que eu faço para ganhar dessa? Sem brinde? Não. Ficamos pensando. Se eu der, não tem valor, né? Se eu vender, também não tem valor. Vamos exigir da mesma forma que nós exigimos internamente a capacitação profissional, vamos fazer com que os vendedores, os revendedores façam o treinamento e assim, consequentemente, eles ganham as camisas. E aí foi um sucesso. Então hoje nós preparamos um exército diferenciado no mercado. Tem alguns que dão valor? Tem alguns que dão valor. Tem outros que não dão. Mas nós olhamos com muito amor o projeto que foi realizado e E dá para ver esse cuidado na qualidade do material. E eu fico assim emocionado porque tem revendedor que era muito pequeno, cara. Era muito pequeno. Abraçou a ideia conosco, hoje o cara cresceu. Que legal. Não dá porque para não- agradar a todos, né? Até porque também não são só temas técnicos, né? Já vi que na grade fala sobre financeiro, Geral. sobre fazer gestão de caixa. E isso, às vezes, o revendedor da ponta lá, ele tem uma dificuldade, nem é porque não conseguiu vender ou instalar, que normalmente instalar é onde eles vão bem, né? Então, assim, ter esse olhar completo aí, isso daí muda o resultado, você acredita? Porque a UVD, ela também dá treinamento muito bem colocado pelo Adalberto. A UVD, a gente não fala somente de produto. Nós treinamos o cara como ele faz planilha Excel, como ele cuida do financeiro, marketing digital, que é o posicionamento, porque o que despertou em nós? Cada treinamento que nós fazíamos com
30, 10, 20 revenda internamente. Primeiro iniciou com um produto, né? E a gente perguntava quem aqui tá nas redes sociais, quem tem Instagram, quem tem site. Era 2, 3. Aí despertou um gatilho. Opa, peraí. Então nós temos uma deficiência aqui interna com os nossos parceiros que amanhã depois possa prejudicá-los no futuro. Vai ficar fora do mercado. Então nós começamos a fazer o marketing digital. E aí muitos desses caras que não apareciam na internet começaram a aparecer. Quando eu falo aparecer na internet, não é vendendo produto, é a empresa dele, a identidade, o DNA dele exposto no mercado, dizendo eu trabalho com soluções, eu sou parceiro da Intelbras, trabalhamos com energia solar. Então isso despertou-se muito o aprendizado no revendedor e com isso foi profissional e acabamos profissionalizando esses caras. E aí esses caras vão ter uma educação financeira, que é importante, né? Sim. Não adianta você ganhar e não saber como você está gastando. Tem que ter o equilíbrio, é difícil. Eu quebrei 3 vezes por falta de orientação. Se eu tivesse na minha época uma voice data me dando esse apoio, cara, com certeza eu não teria quebrado. É aquele ditado, né? É bom você aprender com o erro dos outros, né? É verdade. Então, assim, se você tem essa oportunidade de pegar isso e aprender, pô, faz total sentido. E parabéns pela iniciativa. Ô, Claudião, agora, como que você vê o mercado de segurança, assim? Dá uma cutucadinha aqui. Há uns anos atrás, tava uma onda falando quase que o distribuidor talvez não teria muito futuro, né? Lembra? O fabricante vai faturar direto, o integrador vai chegar, vai instalar. Até um pouco antes da pandemia, no começo da pandemia, se ouvia essas conversas. Quando a gente olha para os últimos 3 anos, a resposta tem sido completamente diferente. O distribuidor tem conseguido, quer dizer, não todos. Como foi sua visão? Como que você enxerga e como você olha daqui para frente o papel do distribuidor? Tudo na vida é questão de aposta e acreditar, né? E tem uma palavra muito forte que fala sobre fé. E o que acontece? Você acreditar em algo que você confia que vai fazer a diferença na tua vida. Quando nós começamos a Voice Data, novamente o Cláudio e o Mário, mais 4 funcionários, nós éramos 2 aventureiros. Vou confessar para você, revendedor, duro, sem dinheiro. Então é possível você construir um patrimônio sem dinheiro. Se você pegar os grandes empresários hoje do Brasil, tem cara que começou com R$500. Pega o Silvio Santos, construiu um império. E o que acontece? Novamente o amor. O amor à frente, ele faz tudo. A palavra de Deus diz que o amor tudo suporta, né? Então quando você faz com amor, realmente faz a diferença. E aí nós apostamos num fabricante chamado Intelbras. Enquanto muitos foram para vários fabricantes. E a Intelbras, ela fez um diferencial para nós, a nossa vida. Que eu falo isso com muito orgulho, que mudou a minha vida, mudou a vida do Mário, mudou a vida de N famílias que estão abaixo de nós, né? No passado, quando nós começamos, sem dinheiro. Então, antigamente, não tinha política. O que você comprava, você vendia. Então, quanto mais você compra, mais barato você paga. E se você paga mais barato, você vende mais barato. Nós comprávamos menos e vendíamos mais caro. Às vezes tinha que vender barato e vendia o outro mais caro. Baixa, né? Tem o equilíbrio, né? Um mais caro, outro mais barato, para acompanhar o mercado. E aí, cara, o que acontece? O que nos surpreendeu, depois de mais ou menos 5 anos, 6 anos de Voice Data, eu pensei em desistir umas 15 vezes. Eu era vendedor, eu tinha um salário X, trabalhava das 8 às 18, segunda a sexta, cabeça tranquila, fria, ia para casa, não devia nada para ninguém, ganhava meu dinheiro e não tinha responsabilidade após o expediente. Final de semana, lazer com a esposa, que aí já tinha dado uma casa para ela, né? E aí o que acontece? E aí, cara, aí nós nos tornamos empresários, então a gente pagava caro e tentava vender mais caro, era muito difícil. Só que nós tínhamos amigos. A palavra de Deus diz que feliz é aquele que tem conselheiro, né? Então nós tínhamos um monte de conselheiro, um monte de amigos que fiéis a nós. Pô, lá no concorrente tá mais barato, mas vou comprar com vocês. Então muitos caras nos ajudaram. Hoje a Voice Data, se eu pudesse colocar o nome de cada revendedor que tá no prédio aqui na Voice Data,
acho que não caberia aqui nesse prédio, cara. Que Se eu legal. fosse colocar o nome das empresas que nos abraçaram, que acreditaram no Cláudio e no Mário, mesmo pagando talvez mais caro no passado, esses caras levantaram nós, mudaram nossas vidas. E com o tempo, a Intelbras, ela criou o PCI, Política de Canais Intelbras. Aí, meu irmão, onde faz a diferença é o ser humano. É o que o Fabinho falou, relacionamento. Antigamente você pagava, de acordo com o que você comprava, você tinha um valor. Quem tem dinheiro comprava mais, pagava mais barato. Quem não tinha dinheiro, Cláudio e Mário, ainda não tem não, tô batalhando, tá bom? E aí o que acontece? A gente pagava mais caro. Com a política do PCI, independente do volume que você compra, você paga o mesmo preço dos grandes concorrentes. E você vende pelo mesmo valor dos grandes concorrentes. Opa, aí deu uma deixa para nós. Tem amor, tem paixão. E aí o que acontece? A gente pôde ter igualdade, cara. Quando nos deu igualdade de preço, o relacionamento falou mais forte. Então, para nós foi o avião, ele inclinou para cima e nós subimos de uma forma assim, cara, extraordinária. Eu tenho uma. Posso ler um versículo Claro. bíblico aqui? Vontade. Ó, eu tenho uma Conta palavra. que a casa aqui. é sua, Cláudio. Faz de conta que a casa é minha? Então vamos aproveitar, hein? Então, pera aí, então, ó. Eu tenho uma palavra aqui, Daniel 6,3. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Olha que legal, o Daniel, na Bíblia, todo mundo sabe, quando Deus levanta uma pessoa, é sempre um improvável, né? E Deus levantou Daniel. Daniel não tinha nada. E aí Daniel se tornou grande em Israel. Só que aqui nesse texto fala que Daniel o mesmo. Ele era pobre, se tornou rico, se tornou reconhecido no reino, e ele permaneceu o mesmo. A Voice, ela cresceu de 4 funcionários, hoje nós temos 130 funcionários. O Cláudio e o Mário, o mesmo. A humildade, a simplicidade, o mesmo ser humano, o família. Tá aqui a prova. A gente chega de manhã, cumprimenta um a um funcionário. É prazeroso, cara. É porque você tem amor. Quando você tem amor, cara, você supera barreiras aí que te dá uma força. Que é algo do teu interior que você fala, será que eu posso? Aquele amor te surpreende, cara. Então hoje a Voice é o que é, primeiramente graças a Deus, porque é Deus que coloca sonho, é Deus que realiza sonhos, só que é um Deus reativo. Se tiver atitude e ação, ele tá contigo. Sensacional, muito Uma bom. aula aí, Uma aula. humildade, liderança, empreendedorismo. E de fé, né? Isso que é muito De fé, legal. Né? é. importante. Fundamental. Aí deixar até a dica pra galera, então, você que tá assistindo, corre agora. Senta o dedo no like desse vídeo aqui no YouTube, compartilha, manda pra avó, pra tia, pro cachorrinho, pra quem quiser, pra acompanhar todo esse papo aqui e pegar as inspirações que vem do Cláudio, do Fábio, enfim, de toda a forma como a Voice Data trata. Tiagão, quem quiser seguir o CT, conhecer mais do CT, fala um pouquinho sobre o CT. Aí meu olhinho brilhou também, não é só de eventos aqui, né? CT Hub, o maior showroom de tecnologia e segurança da América Latina. Não valeu. Tem que bater a palma. Tem que bater a palminha. Palminha Sai da palminha dele. CT Hub, Avenida Eusébio Matoso, 650 Pinheiros, o maior showroom de tecnologia e segurança da América Latina, mais de 30 parceiros. Você instalador, integrador, gestor de segurança, quer saber de tecnologia, CFTV, alarme, controle de acesso, drones, radares, neblina, gerador de neblina, enfim, CT Hub. Tá, venha conosco, segue no YouTube, CT Hub Oficial, e venha conosco. E segue o Seg Summit. Segue o Summit também. Segue isso oficial aí. também. Fabião, então aproveita, fala da Voice Data também. Como que a galera, eu vejo que a Voice Data é bastante ativa nas redes sociais. Como que o pessoal segue e como que... E o Fabio já do ano passado, quero agora espaço de imprensa no Seg Summit, fazer os vídeos. Ele já pediu, esse ano teremos também. Boa, muito bom. E como colocar toda essa paixão, tudo isso que o Cláudio falou e que se sente na Voice Data, para quem tá de repente vendo um stories de 30 segundos, como captar ele através disso, né? Como é esse dia a dia? Isso sim é um dos principais objetivos. Porque como que a gente vai falar com o público em 10 segundos
e tentar captar ali, trazer ele mais para perto, né? Falando um pouquinho sobre a capacitação, né, que já foi bastante mencionada, a gente já capacitou, já tivemos ali capacitações mais de 5.000. Então, desde 2019, aproximados até hoje, tivemos mais de 5.000 capacitações. Às vezes acontece de uma revenda fazer 3 certificações, que conta ali do aumento do portfólio dele. Então, ali a gente já ultrapassou os 5.000. E agora, falando sobre como captar esses caras, trazer eles mais para perto, o Cláudio mencionou muito bem, né? Antigamente as revendas não tinham essa cultura de ter redes sociais. Então, as redes sociais elas foram ganhando proporção de tempo em tempo, às vezes do dia para noite muda muitas coisas, muda a tendência ali, a gente tem que estar se atualizando no mercado e passar também para as nossas revendas. E aí, nos treinamentos ali de marketing, falava, quantos aqui tem Instagram? Ninguém. Meu Deus. Estamos com problemas. Era assustador, né? Era assustador. Mais embaixo o problema. Exato. Fazíamos ali na hora, todo mundo criar a sua rede social, tanto LinkedIn, Instagram, né? Na época ainda tinha ali muito forte o Facebook. Hoje o Facebook ele não é tanto utilizado, mas ele é utilizado para anúncios. Então o Facebook ele não morreu, tá, gente? A gente utiliza o Meta Ads para fazer os anúncios. Ele é fundamental. E aí foi ganhando esse crescimento. E aí, quando a gente transmite o que são os valores da Voice Data ali em poucos minutos, justamente para mostrar o amor que os colaboradores têm em trabalhar na Voice, a forma de como nós tratamos os nossos clientes, porque existe algo no ser humano que é o reconhecimento. Então, principalmente ali no time comercial, onde o Sandro ele manda muito bem nessa questão do reconhecimento, da valorização ali para o time comercial, e a gente transmite da mesma forma para as nossas revendas. Porque às vezes a gente cria nossos eventos aqui internos, né? Por exemplo, a nossa Black Friday, que a gente traz ali aproximados 1.000 pessoas dentro da loja. Então, como que a gente vai fazer para trazer um reconhecimento para eles? Então a gente posta nas nossas redes sociais, toda vez que tem alguma campanha, o cliente gosta de participar de alguns vídeos nossos, então a gente fala, vamos gravar um vídeo? Não, mas vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre o mercado de segurança, vamos ali em poucos minutinhos falar, eles gostam de participar. Agora a gente está com uma nova modalidade dentro das nossas rotina de criação de conteúdo, que é ir com a revenda em campo e gravar um conteúdo dela e postar nas nossas redes sociais. Então a gente fez esse primeiro piloto, deu muito certo, até porque a revenda falou, já editaram, preciso postar, já editaram. Então a gente viu que isso traz um valor. Às vezes o cara ele não consegue movimentar as redes sociais dele, mas ele sabe que ele sendo visto em uma rede social com mais de 8.000 seguidores, que engajam com a gente, ele tem mais chance de ele poder oferecer, mostrar o serviço dele e pessoas indicarem ele para alguns clientes finais por aí. Então, cada momento que a gente passa os nossos stories, que tem o nosso maior engajamento, hoje o feed parece que, vou postar no feed que as pessoas vão ver. Mas qual que é a maior parte do tempo que a gente passa? Os stories. Então ali o nosso stories alcança ali no mínimo, às vezes acontece de no dia mais fraco ter 600, 700 visualizações. No dia mais forte aí ultrapassa, que a gente ainda nem tem não consegue nem essa métrica, né? Que isso traz tanta importância para a empresa. Hoje os leads chegam pelas redes sociais. Pessoas que nem trabalham com a gente, nem trabalham com o nosso ramo, vem um cliente final e aí a gente indica para uma revenda ali mais próxima para poder tentar atendê-los, né? Então a gente tanto atrai as revendas quanto atrai o cliente final agora. Muito bom. Quem quiser seguir as redes sociais? VoiceData.distribuidor, hein? E também a Universidade Voice Data. Então, só você colocar Voice Data ali no Instagram, você já vai ver que vai ser o primeiro que vai aparecer. Então, curte, segue o nosso perfil, interage lá com a gente. Às vezes a gente vai fazer campanhas para vocês acompanharem tudo que tá rolando aqui na Voice Data. Tanto eventos, campanhas, ações, tudo vai estar lá. Sensacional. E lembrando, mais uma vez, dia 22 de outubro tem o quê, Cris? Seg Summit no Distrito AMB. Não. Seg Summit. E a Voice Data vai estar lá. Com certeza. A Voice Data vai estar lá novamente, vai ser muito bom estar com vocês de novo. Bom, gente, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Claudião, Fábio, começar pelo Fábio e deixar o Claudião por último. Uma mensagem final, alguma coisa que você queira transmitir pro povo aí pra galera ficar antenada. Bora lá, então. E como também a galera participar mais de tudo isso, a Universidade Voice Data, enfim, todos os eventos, seja Black Friday, Evolution. Vamos lá, então. Primeiro,
vocês são os nossos maiores convidados para estar em todos os nossos eventos. Então, se vocês querem saber o que vai acontecer na Voice Data e querem participar dos nossos cursos, dos nossos treinamentos, aumentar seu portfólio, às vezes você fala assim, putz, trabalho com CFTV, mas quero migrar para energia solar. A gente tem certificação de energia solar, NR10 e 35, elétrica básica, que é fundamental em todas as instalações, sem exceção. Então, aqui a gente tem todo um portfólio para te ajudar a ser o melhor profissional do mercado. Tá? Então vem para a Voice Data. E uma mensagem que eu quero deixar é o seguinte: o Cláudio mencionou muito aqui, junto com o Adalberto, o Cris, o pessoal, todo mundo falando sobre nunca desistir, né? Às vezes a gente tem sonhos e os sonhos eles precisam serem realizados. Então como que funciona isso? Primeiro, o pensamento ele cria. Então quando ele cria, você tem uma ideia de algo, você precisa trilhar o caminho para poder realizar. Segundo ponto, o desejo de você querer realizar, ele atrai essa sua ideia. E o principal ponto é a fé. Então, o pensamento cria, o desejo atrai e a fé vai realizar todos os seus sonhos. Então, se você tiver acreditar no seu sonho, tenho certeza que você vai conseguir realizar sem desistir. Tá bom? Essa é a minha mensagem. Sensacional. Claudião, é contigo. O pessoal quiser também como fazer contato contigo, enfim, com todo o time Voice Data, mas uma mensagem final sua, né? Alberto, há uns 20... Vou denunciar a minha idade agora, né? Há uns 20 e poucos anos atrás, eu pertencia a uma empresa onde tinha um grande fabricante de telecom, que você sabe qual é, que hoje já não está mais, né? E quando nós íamos no treinamento desse cara, alemães, eles faziam uma propaganda e eu não entendi o porquê. Eles faziam uma propaganda sobre protetor solar. Eu imaginava, o que tem a ver com o meu mercado de telecom? Aí no final ele colocava assim, se eu pudesse te influenciar e se você pudesse prestar atenção no que eu te falo, use protetor solar. Isso há 20 e poucos anos atrás. E aquilo ali na época eu questionava. Hoje eu entendo o porquê. A informação faz a diferença, né? E o que eu trago para você, revendedor, você integrador, está procurando um distribuidor que possa te ajudar, fazer crescer, expandir os seus negócios, consulte a Voice Data. Venha nos conhecer. Sinta-se em casa, sinta-se abraçado por cada um de nós. Somos perfeitos? Não, nós não somos perfeitos. Mas o teu feedback positivo ou negativo vai nos tornar mais próximo da perfeição. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa, mas se você, como um parceiro nosso e amigo, não levantar a mão e falar, Cláudio, eu sugiro isso, Cláudio, eu passei por isso, você vai nos dar a oportunidade de fazer algo melhor para fazer a diferença na minha vida, na vida de 130 funcionários e na tua vida de você revendedor e consequentemente no consumidor final. Porque nós estamos aqui por amor. Quando você faz por amor, você conquista. Então uma mensagem que eu costumo dizer é o seguinte: você tem que conquistar a mente e o coração do cliente. Porque com autoridade, com informação você faz a diferença. Por que eu comecei falando sobre protetor solar? Ela é uma informação rica para você proteger. 90% do câncer de pele, ele é tratado quando descoberto anteriormente. O protetor solar, ele previne. Trazendo para o nosso mercado, a informação faz a diferença. A informação te dá dados, você vai colher dados, que é o que a Voice dá através da UVD, através do nosso time, vai te dar dados. E em cima desses dados você vai ter informação para ser diferente do mercado. Então aposte na Voice, faça com amor a tua empresa. A tua empresa não é pequena. Se você tem 1 ou 2 funcionários, você tem a partir de agora 132. Sabe por quê? São 130 funcionários da Voice Data mais o teu 2. Eu costumo dizer assim, quem é daquele tempo que assistia o Gato Félix? O que o Gato Félix fazia aquele desenho? Quando ele estava diante de uma dificuldade, ele abria aquela maleta preta dele e dali saía N soluções para ele resolver o problema. Então, quando você for no cliente, abra a tua mala que vai sair 130 colaboradores da Voice Data te apoiando. Então, aproveite. A Voice Data hoje, eu falo com todo orgulho, é o único distribuidor do Brasil, que é um canal vivo,
que te consegue levar para o teu cliente uma aplicação de conectividade e o mais importante, você é remunerado por isso. E dia 10/4, nós vamos ter aqui o CEO da Vivo, o Balad. Vamos falar sobre Good. O que é o projeto Good? É um projeto de economia de 20% na conta de luz para um público X. Então é como se fosse um mercado livre. O que tem a ver com o nosso mercado, cara? Eu quero trazer soluções para que você, revendedor, seja remunerado. Aquele teu cliente que você vende câmeras, que você vende alarme, que você vende PABX e nuvem, você pode também vender economia de energia. Então a Voice Data é um celeiro de oportunidade para você ser remunerado. Quer fazer diferença? Vem para a Voice, vem. E eu tenho uma pergunta pro Cláudio. Boa. Cláudio, tudo isso que você falou, quanto custa para a revenda ter esse apoio de 130 colaboradores? Quanto custa? 130 vezes X, total, 189 mil, mais 400 mil, nada. A Voice Data faz por amor. Esteja conosco como parceiro, vem pra Voice, vem. Bora lá. Use protetor solar. E quem quiser ter o Café com Segurança na sua empresa também faz como, Tiagão? E Tiagão, já deixa também o seu arroba pra galera seguir. @Thiago Pavani, CT Hub Oficial. Você falou, Fábio, são 8 mil colaboradores, 8 mil seguidores no Instagram. Isso. No CT Hub Oficial aqui no YouTube a gente tem 30 mil seguidores. Então esse Café com Segurança vai para 30 mil profissionais que tá assistindo a Além gente. da humildade, você viu, né? É isso. Mas a gente tá aqui para ser parceiro e você quer o Café com Segurança em loco, nível Voice Data é o mínimo, hein? Fala conosco aí, CT Hub Oficial. Christian Bisval. Arroba Christian Bisval. E você quer ter o café? Manda lá um contato pra gente. Manda pelo arroba do CT Hub, manda pelo Seg Summit. Vamos estar junto. Vamos fazer um café na tua empresa. Bora, segue lá, @Adalberto Benhaja também. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Muito Fábio. show, Obrigado, galera. amigo Muito show. da Bate-papo Voice show. Data. Lembrando que quarta sim, quarta não, tem Café com Segurança no YouTube aqui. Segue a gente, arrasta pra cima, clica no like, compartilha. Enfim, tamo junto aqui. Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau.